Fala, galera. Tudo bem, gente? Teve alguém aí pela manhã, estudou os profetas com a gente? Foi? Que bom, que bom. Não rolou o churrasco hoje, né, gente? De repente, quem sabe no próximo final de semana vai rolar. Muito bom estar aqui para a gente poder meditar na palavra de Deus. E é interessante a gente ver como a palavra de Deus, ela está toda conectada, né? Os temas, os personagens, as histórias. E o Novo Testamento faz muita referência ao Antigo, não sei se vocês já repararam, né? E a gente vai ler hoje um pedacinho da carta do apóstolo Tiago, que vai justamente apontar para alguns personagens do Antigo Testamento para dar um conselho importante para a gente. Ele vai apontar 2 remédios para a nossa alma, só que ao fazer isso, ele está lembrando dos exemplos dos profetas. Lá em Tiago capítulo 5, no verso 7, ele fala assim, ele está falando para a gente ser paciente no sofrimento, né? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nesse capítulo aqui de Tiago, esse conselho eu quero concentrar como nossa introdução. A gente precisa ser paciente no tempo do sofrimento. A gente tem passado por diversos desafios, né? Principalmente a galera mais jovem, quem já está com mais idade, como eu, de repente não esquenta tanto com determinadas coisas. Mas cada um tem os seus desafios, não é? Mas a perspectiva, imagino, não é? Para quem é mais jovem, se torna, no momento que a gente está vivendo, se torna ainda mais misteriosa. E aí, qual vacina que eu vou tomar? O que vai acontecer? Será que eu vou pegar essa doença? Não vou? Olha só o que pode acontecer, né? Graças a Deus a gente tem visto diversas vitórias, não é? Mas pelo mundo afora, a gente olha as notícias e não são muito boas, né? É claro que depende também de qual mídia que a gente tem acompanhado. Mas o conselho de Tiago vale muito para nós, porque não só por causa da exortação aqui à paciência, à perseverança, mas é porque ele aponta para o exemplo dos profetas. E como a gente estava estudando os profetas, né, hoje pela manhã, eu ainda estou mergulhado nisso, mas a gente vai ler, Tiago, a gente vai estudar essa carta aqui. Só que, pensa comigo, por que os profetas são tão importantes? E por que os personagens bíblicos são tão importantes para nós? Tiago resolve isso dizendo, eles são nossos exemplos. Fala a verdade, a gente tem visto filmes, séries, e tem determinados personagens que a gente se apega um pouco mais. E tem gente que vai um pouco mais além, não só personagens de séries ou de filmes, mas até personagens de história em quadrinhos. As pessoas se apegam e tomam aquele personagem ali quase que como o herói, né? Pode ser o herói, a pessoa se apega a ele como se fosse, esse é meu ídolo, não é? Eu lembro que o pessoal que era muito aficionado no Poderoso Chefão, né, até decorava a fala do Poderoso Chefão, aí usava. Teve um outro filme que o personagem fez alusão a isso também, que como se fosse o Poderoso Chefão seria a Bíblia da masculinidade.
Então você tem que conhecer o poderoso chefão para guiar bem a sua vida. Aí os caras decoravam falas e seguiam como se fosse assim a cabeça daquele cara ali. Outro dia a gente estava conversando sobre aquela série Peaky Blinders. Aí tinha lá o Thomas Shelby. Pô, são personagens fortes, né? Que dominam não só a cena, mas dominam a trama toda, com suas articulações, estratégias, e esse tal de Thomas Shelby aí é um desses, né? É um personagem que te cativa por algumas qualidades que ele tem. Outros podem causar diversas outras reações e emoções na gente, mas fato é que os personagens nos cativam. E eu tenho certeza que se você for para o Antigo Testamento e se detiver um pouco mais, ler com atenção os profetas, você vai ficar apaixonado. E o que Tiago dá aqui, que serve para nós de introdução, no verso 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Ou seja, diante dos desafios, dos sofrimentos, poxa, não vai se guiar por Peter Parker, Bruce Wayne, tá, gente? Isso tem o seu valor como entretenimento, mas para guiar a nossa vida, a gente pode até encontrar elementos de filosofia, elementos de, assim, soluções reais para problemas reais na literatura, tá? Isso faz parte da formação do nosso imaginário, tá bem? Só que, se você quer um guia certo para a sua vida, você tem que olhar para a palavra de Deus. E aí nada vai substituir ela. E a figura dos profetas ajuda a gente a entender melhor. Ele vai falar, sejam pacientes, né? E no nosso caso, como nós estamos vivendo diversos desafios, o que Deus está falando aqui através de Tiago o tempo não é de vocês, então vocês têm que ser pacientes como foram os profetas. E a gente sabe, como diz Eclesiastes, que tem um tempo certo para cada coisa na vida, ok? Tem um tempo certo, tem um momento, por exemplo, esse momento aqui agora, não é um momento da gente estar preocupado com prova, com trabalho, preocupado com relacionamento, é um momento de você se voltar para o Senhor, de você meditar na palavra dEle. Agora mesmo nós estávamos louvando, não sei vocês, gente, mas às vezes acontece, eu estou aqui louvando e de repente vem aquele pensamento, ai meu Deus, tem que preparar aquela aula, e aquele negócio, o que eu falei na pregação, eu errei tudo, não era aquilo. Essas preocupações vêm, o que você vai fazer? Cara, seja paciente até com você mesmo, mas faça esse esforço, porque há um tempo certo para cada coisa e o tempo pertence a Deus. Então seja paciente contigo um pouco, seja paciente com o tempo das coisas, seguindo o exemplo dos profetas. E logo depois, aliás, um pouco antes, né, no verso 8, o Tiago está falando para a gente fortalecer o nosso coração. É interessante a gente reparar essa, não é bem uma exortação, esse conselho, né, esse conselho dele, porque é justamente o nosso coração que tem sido o campo de batalha do mundo. O mundo está tentando conquistar, não pensem vocês que é a mente, em primeiro lugar é o coração, gente. É o coração. A gente é muito mais movido pelas nossas paixões do que pelas nossas razões. Tenha certeza disso. Tá? Você vai comparar esse mover com o próprio relacionamento amoroso. Tá? Quando você conhece uma pessoa, eu quando conheci Bruna, logo à primeira vista, gente, não é assim, puxa vida, será que essa moça é inteligente? Qual é o QI dela? Deixa eu ver o comprimento do cabelo dela. Será que esse tom está correto? Será que ela pinta o cabelo? Será que ela está com saúde? Deixa eu fazer um exame de sangue nela. Pô, não existe isso, gente. Existe? Você olhou e falou, nossa, não sei, né? Na minha época, o homem podia até fazer assim, né? É um ato que podia atrair. Rapaz... A gente usava uma expressão assim, tá para mim, está para mim. Não sei, o que vocês falam hoje? Vou nessa? Não sei, né? Estou ficando velho. Bom, quando você olha para alguém, o que te move, né, é o teu coração, cara. E quando o Tiago está dizendo aqui, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima,
Ele está repetindo o que é dito lá em Provérbios 4:23, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o pedido também de Davi, no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse pedido de Davi ao Senhor tem toda a importância, porque por que ele pede antes um coração puro? Por que ele não fala, quero um espírito inabalável, que aguente tudo, suporte tudo, né? Inoxidável? Ele não pede isso, ele fala um coração puro. Então, se a gente fortalece o nosso coração, se a gente guarda o nosso coração, a gente está bem com Deus, a gente tem saúde, tá? E eu estou começando justamente um pouco antes, nos versos aqui do capítulo 5 de Tiago, para a gente entender que essas coisas, o fortalecimento do coração, a paciência, essa cópia do modelo dos profetas, né, para a gente vencer os desafios, eles vêm através de 2 remédios que Tiago vai falar daqui a pouco para a gente, que são a oração e a confissão. Só que continua comigo pensando nos profetas, tá? O que eles fizeram? Por que essas figuras são tão importantes? Além da fidelidade, além de serem vocacionados pelo Senhor, além de terem sua vida toda dedicada ao Senhor, eles viram ao seu redor uma corrupção generalizada. Era pecado, violência, idolatria. Eles viveram no meio de um povo infiel, traidor, que deu as costas ao Senhor, inclusive adorando outros deuses, se prostituindo em outras religiões e se prostituindo literalmente, vendendo o seu próprio corpo. Era um cenário terrível de desolação. Você pode comparar aí através desde da divisão do reino, nossa, corrupção pesada. E aí essas pessoas são chamadas por Deus para anunciar os juízos do Senhor sobre Israel, sobre Judá, sobre as outras nações. Alguns tiveram que suportar duras penas, uma coisa pesada, sequestros, foram presos, alguns foram espancados, caluniados, e a lista não termina por aí. Eles viveram nesse tempo que parecia totalmente avesso ao Senhor. Ninguém queria saber de Deus, inclusive o povo de Deus. O próprio povo de Deus não queria saber de Deus. E aí, sendo boca de Deus, os profetas denunciaram os pecados do povo, os pecados das outras nações e anunciaram o juízo do Senhor. Como Ageu, por exemplo, os profetas mostraram como que o pecado compromete tudo ao redor, inclusive nossos empreendimentos, a obra, nossos projetos. Como Miqueias, os profetas denunciaram os pecados dos líderes e condenaram a idolatria. Como Abacuque, os profetas exortaram os pecadores e anunciaram a sua desgraça. Em meio a uma situação caótica, todos eles anunciaram, além dos juízos, também a esperança futura, a restauração, o remanescente, a restauração de uma vida, a reconstrução de uma vida livre do mal, da opressão, da violência, livre até das doenças, num tempo futuro. Os profetas anunciaram a palavra de Deus, as ações de Deus e, sobretudo, o amor de Deus, que se resume numa frase que é o início da mensagem, da advertência de Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando a gente viu essas orientações de Tiago aqui para nós, fortaleçam o coração, imitem os profetas. Isso é por causa do amor de Deus que preservou esse texto para chegar até nós. E é um texto vivo, não é uma história em quadrinhos, não é um roteiro famoso de cinema que alguém inventou procurando até ganhar dinheiro com isso. Não, muito pelo contrário. Isso aqui vem direto de Deus. Direto de Deus. E essa frase final aqui que eu citei de Malaquias resume bem a mensagem profética, porque todos eles, depois de anunciarem os juízos, denunciarem o pecado, eles terminam anunciando a esperança do Senhor, a restauração, um tempo vindouro, de uma vida livre de todo mal, de todo e qualquer sofrimento. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor.
É assim que começa a advertência dele, porque o povo dizia ao contrário: você nos ama? O povo ainda tinha coragem de reclamar ao Senhor. E aí, sabendo que eram amados por Deus, os profetas, eles foram pacientes. Eles não se pautavam pelas circunstâncias do mundo. Eles não se guiavam pelas filosofias humanas. Aguardavam pacientes o mundo vindouro do Senhor, porque sabiam que o Senhor estava cuidando deles. O Senhor os amava, assim como o Senhor nos ama. E aí, exercendo paciência, eles se guardaram das doenças espirituais do seu tempo. Eles se guardaram da luxúria, da idolatria, da avareza, do egoísmo. Se guardaram de se afastar do Senhor. E aí, depois de exaltar o exemplo dos profetas, Tiago oferece para nós aqui 2 remédios para a alma. Na verdade, a gente poderia dizer 3 remédios, mas eu vou me deter apenas em 2, a oração e a confissão. Num outro momento a gente vai ver o 3º remédio, que é o louvor. Veja o texto de Tiago 5, verso 13 a 20. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há entre vocês alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Bom, vamos entender um pouco o que o texto aqui principal da nossa meditação está dizendo para a gente, né? Em primeiro lugar, logo de cara, salta aos nossos olhos que é o poder da oração. A oração é poderosa. Está muito claro, está muito bem dito aqui. A oração, ela cura, a oração transforma, a oração pode fazer chover, a oração pode fazer parar de chover, a oração pode parar até o sol, como foi o caso lá de Josué, capítulo 10. Mas presta atenção ao detalhe. Verso 15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Estão prestando atenção? Não é toda, nem qualquer oração que vai ter os efeitos milagrosos, espetaculares. É somente a oração feita com fé em Jesus. Essa oração é poderosa. E a oração feita com fé curará o doente. A oração feita com fé. Não é uma palavra mágica que é dita, tá? O verso 16 dá um outro detalhe para a gente. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente está vendo, está muito bem dito pelo texto, a oração é poderosa. Só que é a oração de um justo. A oração feita com fé e a oração de um justo. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente encobre o nosso pecado, a nossa oração não é poderosa nem eficaz. A gente sabe muito bem que o poder não está nas palavras quando oro, não é verdade? Mas no Deus que me responde, no Deus que me perdoa, no Deus que nos ama. O poder é de Jesus, o poder é de Deus, é o poder do Espírito Santo que atua através de nós.
Então presta atenção nesse detalhe, porque muitas pessoas se enganam pensando que, eu vou dizer uma oração. Algumas pessoas se equivocam achando que é até uma oração com uma palavra supostamente mágica, uma palavra que ninguém vai entender, que alguns vão chamar de orar em línguas. Aí aquilo terá um efeito mágico, automático na vida da pessoa. Não, você tem que ser fiel. O poder é de Deus, o poder é de Jesus, é do Espírito Santo. Ele faz o que Ele quiser. Ele vai atender a oração se Ele quiser. Então a oração é poderosa quando feita com fé, quando feita por um justo. Se a gente não está andando com Deus, se a gente não é fiel ao Senhor, Ele não vai nos abençoar. A gente não vai ter uma vida maravilhosa, não. E vocês sabem, né? Os missionários, pastores, todo crente sabe disso. Quanto mais a gente quer ser fiel ao Senhor, podem vir, não é necessariamente, mas podem vir mais provações ainda para a nossa vida. Outra coisa que o texto nos mostra é que a oração cura. Esse poder da oração é dito aqui por Tiago através desse resultado. A oração cura. É uma coisa incrível. E aqui o texto, a gente poderia dizer que Tiago está nos mostrando duas dimensões, pelo menos, não é? Que ele está falando se está alguém doente, ele se refere a uma doença física, literalmente, mas a gente pode ampliar e entender que ele está falando de aspectos completos. Então envolve o espiritual também. Seja doença física ou espiritual, a gente vai perceber que a gente precisa tratar imediatamente com a oração. Imediatamente. Ele está falando, tem alguém doente entre vocês? Vamos lá, ora. Vocês notaram que ele não cria um processo. Tem alguém doente entre vocês? Então vocês vão primeiro perguntar ao pastor, depois vocês vão falar ao seu líder, depois pergunta ao seu discipulador, depois você dá essa volta toda aí. Ele não fala isso. Tem alguém doente? Ora. E ele vai falar, chama os presbíteros também, unjam com óleo, orem. E dou glória a Deus, porque nossa igreja aqui é tão fiel ao Senhor que faz exatamente isso. Algumas igrejas ficam sambando, sapateando para poder justificar que esse tipo de procedimento já não cabe mais. Não vai orar. Aí tem igreja que quando a pessoa está doente não vai nem orar. Nós recebemos aqui um irmão, um amigo pastor também, cujo filho luta contra uma doença, e ele encontrou justamente essa resposta numa outra igreja. É assim mesmo, né? O quê? Foi a resposta dele para mim. Eu ouvi aquele pessoal falando, o quê? Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que nós servimos? Não vai orar? Não vai pedir a cura? Um homem falou que não tem jeito, você vai aceitar isso? Nosso Deus é o Deus do impossível. E a gente está vendo aqui, a oração cura. A oração é remédio para o corpo, mas é remédio também para a alma. A gente sabe que através da oração, não somos nós que mudamos o Senhor, mas é o Senhor quem nos transforma, é o Senhor quem mexe com o nosso coração e muda as disposições do nosso coração, que vai nos livrando do pecado, porque a oração nos aproxima de Deus, a oração nos cura, a oração nos liberta do mal. A oração cura. E a terceira coisa que o texto nos mostra é que, completamente ligado aí à oração, vem a confissão. A confissão também cura. Além do testemunho bíblico que a gente está vendo aqui, dizendo que a confissão cura, confessem os seus pecados para serão curados, eu posso dar o meu testemunho pessoal. Me confessei e fiquei curado. Eu nunca tinha vivido um discipulado tão intenso quanto aqui na igreja. E uma busca incessante
por assim, estar com Jesus e viver com Jesus, tanto quanto aqui a igreja. E nunca vi tanta gente junta, porque às vezes você pode pensar assim, aquela faixa etária ali é que está mais preocupada com isso. Não, é a igreja inteira. Eu nunca vi assim, esse equilíbrio em outras igrejas, né? Você tem desde da criança mais jovem até o mais maduro senhor ou senhora da igreja, eles estão buscando a Jesus. E se você está completamente inserido mesmo na nossa igreja, você sabe muito bem disso, né? Quando você está fazendo o discipulado, logo no início você pensa assim como uma cobrança, né? Aquelas perguntinhas da prestação de contas. Mas logo depois você entende como aquilo é importante. Você testemunhou de Jesus essa semana? Cara, passou uma semana, você não testemunhou nada de Jesus? A linguagem bíblica para falar do nosso relacionamento com Deus é do amor. Nosso Deus é amor, nós somos a igreja de Cristo, Cristo é o noivo. A linguagem toda amorosa. Imagina você passar uma semana sem ver a sua namorada ou o seu namorado, sem falar com ele, sem ao menos ligar, sem fazer vamos fazer uma videoconferência aqui, uma conversinha no WhatsApp e tal. Imagina, passar uma semana da pessoa que você gosta, da pessoa que você está apaixonado. Imagina. E como é que a gente pode fazer isso com Deus? Passa uma semana, a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não dá um testemunho, não fala de Jesus para ninguém e nem testemunha nada de Jesus. Que isso? A gente tem que buscar incessantemente, viver essa realidade aqui. A oração é poderosa, a oração cura e a confissão cura também. Se você não tem vivenciado isso, se você não está fazendo lá, respondendo bem as perguntas de prestação de contas, é importante que você reveja os seus padrões, você tem que se envolver nisso. Porque quando a gente está com Jesus, aquelas perguntas, elas têm um efeito diferente, não é uma cobrança. E aí, vamos embora, você testemunhou de Jesus? Fala, rápido, rápido. E a 11ª pergunta que é fatal, né? Que quando termina, você responde, aí a 10ª pergunta vem assim, e em tudo que você respondeu, disse a verdade? E cara, se você diz sim, você mentiu, você está mentindo é para Deus. Está vendo como é que o negócio é sério? É sério. Mas é maravilhoso quando a gente diz sim e diz sim mesmo. E quando a gente confessa o nosso pecado. Eu nunca tinha vivido isso. Eu falei, por quanto tempo que vivi numa burrice teológica, envolvido com coisas assim que não edificavam. E foi simples assim, gente. Simples assim. Cheguei para o Marcão, o negócio é o seguinte. Baixei a cabeça assim. Olha só. Não vou contar para vocês não, já falei para o meu discipulador, não vou falar para vocês qual foi o meu pecado não, tá? Não sou bobo, pô. É claro que é para preservar vocês, porque vocês vão notar que ele está falando confessem, orem. Vocês perceberam isso? Ele não está falando ore, confesse. Está falando orem uns pelos outros, confessem uns aos outros, para que haja cura. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu tenho certeza disso aqui. No momento em que eu falei, no momento em que eu confessei, aquele pecado nunca mais teve poder sobre mim. E já não tinha, só que eu cedia. Eu falei, só de vez em quando, pô. Só de vez em quando. Pecado às vezes é parecido com aquele doce da dieta. Você fala assim, né, o doutor lá manda a dieta pra gente. Batata baroa, aipim, cenoura, franguinho. Aí tem uma hora que você fica assim, rapaz, eu quero um pão daquele do pão de... Cadê? Lohan tá aqui, não tá? Pão de gorgonzola com nozes. Eu vou lá no Lohan, vou comprar aquele pão, vou comer sozinho. Gente, ir lá na padaria comer o pão não é pecado, tá bem? Mas às vezes o pecado é como essa coisa, a gente está lá na dieta, seguindo o Senhor Jesus para ter saúde, e aí o pecado fala, cara, só de vez em quando, cara. Pega aí esse doce de leite, abre logo essa lata, pega uma colher,
Não, colher de chá não, colher de sopa, pô. Vai, pô, aproveita. Tem ninguém aí, cara. Vai lá. O pecado é assim. E aí você vai cedendo, você cede, não, só de vez em quando. Mas isso mina a gente, é uma doença silenciosa. E quando você perceber, você já vai ter que ser internado. Mas é terminal. Gente, não dá para ficar assim. Confessa o pecado. Confessa, para que seja curado. Confessemos os nossos pecados. E aí, eu vou encerrando com algumas aplicações. Muito simples, todas elas muito simples. Em primeiro lugar, orem. Gente, vamos orar. Colocar o joelho no chão. Vamos orar. Andando, sentado, no ônibus, em casa, onde você estiver, ora sem cessar. Mas o texto nos diz, orem. E o texto deixa bem claro, como ele está falando para a igreja, a gente pode dizer, orem, estejam presentes nas reuniões de oração, orem por tudo, orem pelos irmãos, orem pelos seus relacionamentos, orem precisa de uma namorada, ore por uma namorada, precisa de um namorado, ore, quer escolher a melhor faculdade, quer escolher entre propostas de emprego, ore por tudo. O próprio Marcão aqui estava falando outro dia, eu oro até por vaga. Senhor, prepara uma vaga aí de carro, não tem vaga nenhuma, Senhor, prepara. E está lá. Deus responde, a oração de um justo é poderosa e eficaz, nas coisas simples e nas coisas mais complexas. Mas olha só, orem com fé, agarrados em Jesus. A gente precisa ser fiel. Não é uma palavra mágica que eu vou falar, Father, vou usar uma entonação assim, tem uns caras, né? Oh God, paizinho. Gente, pode orar, é o seu jeito, pode orar, mas não é o jeito, entendeu? É a tua fidelidade. Você vai orar, paizão, te amo, Senhor. É de coração, é fidelidade que você está apresentando ao Senhor. Tudo bem, mas ora com fé. Em segundo lugar, confessem os seus pecados. Acharam que não ia voltar nisso, né? Confessem os seus pecados. Não tem jeito, gente. Os pecados encobertos atrasam o avivamento. Os maiores estudiosos do avivamento, eles dizem o seguinte, como o Lloyd Jones. Ele diz o seguinte, a gente não pode produzir o avivamento, mas a gente pode atrasá-lo. E é bem interessante que o pastor Franklin Ferreira, no livro dele sobre avivamento, ele cita alguns casos, e se não me engano foi aquele do Erlo Stegen, que na África ele teve que confessar o pecado dele. Deus falou contundentemente ao coração dele, você se acha melhor do que esse pessoal todo que está ao seu redor, então confesse seus pecados. Ele confessou e veio o avivamento. A gente ora, pede por avivamento, estejam preparados para confessarem os seus pecados. Todos nós precisamos estar preparados para confessarmos os nossos pecados. E aí, quem sabe, numa outra oportunidade, eu vou falar qual foi o pecado que eu confessei para o Marcão. Eu espero não ter outros para confessar. Espero caminhar com Deus tão perto que eu não precise ficar confessando outros mais. Mas cuidado, gente. Não vão fazer como diz o Dr. House, não, tá? Conhece essa série? Dr. House, aquela série do médico, que é como se fosse uma versão do Sherlock Holmes. Dr. House é um médico assim, muito conceituado, extremamente competente na sua área, né? Só que é um ser humano assim, horrível, chato demais, não é? Irritante. Mas o propósito dele é curar a gente, não é ser bonzinho com ninguém. E aí ele diz o seguinte, o paciente sempre mente. Todo mundo mente. E ele completa, os sintomas não mentem. As evidências, não mentem. Você vai fazer como paciente? Diante de Deus você vai mentir? Diante do teu discipulador você vai mentir? E aí, esta semana, esses dias, você se deixou levar por algum vício? Cedeu a algum pecado? Não, nada, não fiz nada.
E aí, em tudo que você falou de só a verdade, disse. É sério isso? É verdade? Glória a Deus. Agora, cuidado se você está encobrindo algum pecado. O paciente sempre mente. E nós estamos doentes. Não vamos dizer para o nosso Senhor que a gente não está doente, que está tudo bem. A gente ainda vive essa luta aqui do pecado. Então confesse os seus pecados. E aí, gente, não espera, quando a gente encobre a doença, encobre o pecado, a gente fica deixando aquela doença se instalar e piorar. Então, confesse o seu pecado, e não faça como mandaram, fique em casa. Não fique em casa, não fique em casa. Comece o tratamento imediatamente. Então, confesse o pecado, vem para a igreja, vem para a reunião de oração, participe da célula, participe do discipulado. Não espere a doença do pecado ficar ainda mais forte em você. Essa é uma luta que vai ser constante enquanto estivermos aqui. Então vem para a igreja, confessa seus pecados e vem para a igreja. E por fim, permaneçam unidos na igreja. A cura, ela só acontece enquanto a gente está unido a Cristo. A cura, ela só acontece enquanto a gente está unido ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, de novo, eu chamo a atenção de vocês. Olha, o texto não diz, eu oro, eu me curo. O texto diz, orem uns pelos outros e sejam curados. Confessem seus pecados uns aos outros e sejam curados. Essa terapia divina funciona na igreja. Ela não vai funcionar assim, eu oro, confesso o meu pecado na frente do espelho. Não, é unido ao corpo de Cristo. Então permaneça na igreja, permaneça dentro do corpo de Cristo. E aí veja, sinta, viva o poder da oração, o poder da confissão, pois esses são remédios para a nossa alma. Amém? Então vamos orar. Senhor, bendito Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, termos a Tua palavra cheia de sabedoria, cheia de riqueza para nós, Pai. Que a Tua palavra tenha ido no fundo dos nossos corações, para que a gente de verdade esteja tomando esses remédios para a nossa alma, Pai. Que a gente ore, que a gente confesse os nossos pecados, e aqui na igreja que temos tantas oportunidades de orar e de sermos tratados pelos líderes, discipuladores, nossos pastores. Senhor Deus, não deixa ninguém na nossa igreja, ninguém, Pai, ser enganado pelo pecado e ficar assim, protelando, levando para frente essa doença, Pai. Mas que todos nós estejamos lançando mão desse tratamento imediato que o Senhor nos deu, que é a oração e a confissão. Em nome de Jesus, Pai. Amém.